Paulo, e a gente vai entrar num assunto importante aqui dos Estados Unidos, porque no estado de Maine, nos Estados Unidos, houve a proibição para Donald Trump de participar das primárias republicanas, se tornando o segundo estado a barrar o ex-presidente. Na última semana, a Suprema Corte de Colorado já havia determinado que Trump não poderia concorrer. O argumento é de que o ex-presidente do país teria cometido insurreição. A campanha de Trump tem agora 5 dias para recorrer da decisão. Se o entendimento for mantido, ele poderá recorrer à Suprema Corte dos Estados Unidos. E falando sobre a cláusula de insurreição que provocou essas decisões sobre Trump, um artigo publicado no The New York Times, pelo Estadão aqui em São Paulo, aponta que o argumento é antidemocrático. De acordo com a publicação, há certas coisas que um político pode fazer para subverter uma eleição e que são passíveis de punição, mas que não são equivalentes a uma rebelião militar. Cristiano Vilela, a situação do Trump está piorando à medida em que mais um estado o proíbe de participar, não das eleições. Isso não o torna inelegível, vamos dizer assim. Isso dificulta a sua campanha porque ele não pode concorrer às primárias nos republicanos. Como que você enxerga a situação atual de Trump, essa notícia de hoje? Olha, Koba, primeiro a gente tem uma grande confusão, né? Você vê que a cada dia é uma notícia. Tivemos o estado do Colorado recentemente também nesse sentido, agora o estado do Maine. Eu vejo que, do lado político, do ponto de vista político, isso não afeta Trump. O eleitor trumpista, ele, de alguma forma, ele é meio blindado a esse tipo de informação. Até porque esse perfil aguerrido, esse perfil combativo do ex-presidente, de alguma forma acaba dando fôlego à sua militância, aos seus simpatizantes, e isso faz com que o nome dele fique cada vez mais em voga, cada vez mais forte dentro daqueles que desejam apoiar o ex-presidente nas próximas eleições. Do ponto de vista jurídico, eu concordo totalmente com esse artigo do New York Times que foi publicado no Estadão. Eu, inclusive, já tinha até feito esse comentário nos últimos dias aqui na Jovem Pan. Eu não vejo elemento nenhum para colocar o ex-presidente como sendo uma pessoa tipificada no conceito do crime de insurreição. Ao meu ver, isso é uma situação, não tem absolutamente nenhum fundamento jurídico. Explica pra gente a insurreição. A insurreição, o fato, nós tivemos nos Estados Unidos, no dia 6 de janeiro de 2021, nós tivemos uma situação, até certo ponto, semelhante com aquele episódio que também tivemos no Brasil no dia 8 de janeiro, que é uma grande invasão na sede do parlamento, muitos deles simpatizantes com o ex-presidente Trump. Isso daí, esse ato, ele foi entendido como um ato de insurreição e para alguns, especialmente para os adversários do ex-presidente, o ex-presidente está sendo colocado como sendo uma pessoa que de alguma forma colaborou para esse ato. Nesse sentido que eu me coloco de uma forma contrária, porque até o momento não existe nenhuma prova, nenhum elemento concreto que mostre que Trump teve ligações diretas com esse episódio. Ora, se você tem simpatizantes, se você tem pessoas que gostam de um presidente da República, um presidente popular, uma figura carismática, uma figura polêmica, e essas pessoas acabam tomando esses atos, essas pessoas têm que ser punidas, mas não o ex-presidente. Então, é nesse sentido que vai o artigo de hoje do New York Times e é justamente nesse sentido que eu entendo que a Suprema Corte dos Estados Unidos vai se posicionar oportunamente no momento em que for provocada e eu entendo que Trump será, sim, candidato a presidente dos Estados Unidos e vou dizer uma coisa, Trump vai ganhar a eleição. E aí, Ricardo Rose, vai conseguir ser candidato, Trump? Eu acho que ele vai ser candidato e acho que o Trump é que nem massa de pão. Quanto mais batem nele, mais ela cresce. É o que está acontecendo com o Trump, que já figura como o primeiro colocado nas eleições, nas pesquisas americanas, vai passar ainda pela questão das prévias e tudo mais, né, que é justamente o que aconteceu agora nessa decisão do Maine, que eu concordo plenamente com o artigo do New York Times e com a fala do Vilela, não vejo nenhum sentido. Acho que a Suprema Corte Americana derruba isso e torna Trump candidato, sim, com muito mais força. Vocês querem ter um exemplo de como batem no Trump, ele cresce? Você lembra daquela condenação que ele teve e acabou ter que ser fichado e tirar uma foto dele lá, que nos Estados Unidos eles chamam de mugshot.
ele pagou $1 milhão para sair sob fiança nesse episódio. E a equipe dele arrecadou mais de $7 milhões para a pré-campanha do Trump, vendendo as fotos dele fichado nos Estados Unidos. Então, é muito importante entender isso. Não importa se o estado do Maine barrou para as primárias lá, eu acho que quando chegar na Suprema Corte, eles liberam o Trump e concordo com o Vilela, deve se sagrar vencedor nas eleições americanas. Pelucci. Pois é, o que eu vejo dentro de um contexto de uma aparente perseguição à direita em âmbito mundial, né? Inclusive com a retirada dos candidatos de direita da própria possibilidade de disputar o pleito. A gente observa, vai ter essa guerra de decisões judiciais lá nos Estados Unidos, até porque os estados têm uma autonomia de fato, né? Lá, ao contrário do Brasil, onde é uma federação absolutamente pro forma, não é na prática. Então vejo essa perseguição à direita em âmbito mundial. E a gente observa isso até pela unicidade de pautas no mundo, né? São basicamente as mesmas pautas discutidas nos países, né? Fake news, né? Aborto, enfim. E normalmente via judiciário, com o judiciário descendo ao campo político, mas não lidando bem com as críticas, né? Ficando com a parte, com o ônus, vamos colocar assim, do debate político, mas não com a parte ruim, que é essa crítica direta ao descer para o campo político. Mas vejo com muita preocupação, acredito também que ele poderá concorrer, creio que sim. Tem muitas chances, até porque o atual presidente, o Joe Biden, vem dando diversas demonstrações de estar, inclusive, com a saúde debilitada, aparentemente, né? Não se tem nenhum laudo, não vi nenhum laudo, nada disso, mas aparentemente ele vem cometendo muitos deslizes, inclusive de concatenar as suas ideias. Agora, eu só lamentaria isso, que é uma pauta mundial de retirada dos opositores, e parabenizar o New York Times, que apesar de ser um jornal de esquerda, também concordou que não faz sentido nenhuma que o Trump tenha coordenado ou tentado uma espécie de insurreição, né? Seria bem parecido com a narrativa aqui do Brasil do 8 de janeiro, seria uma insurreição, uma tentativa de tomar o Estado sem um mísero estilingue. O Alessê concorda com a ideia de que o Trump está sendo perseguido? Porque é uma crítica constante. Há muitas pessoas falando isso justamente diante da possibilidade de ele ganhar as eleições. O resultado das pesquisas eleitorais, a baixa popularidade do Joe Biden, as eleições que se aproximam já nos Estados Unidos. Tem uma espécie de perseguição acontecendo contra ele? Sim, tem. Mas não acredito que seja só a questão dos democratas. A minha opinião é que nós sabemos que os republicanos também são muito ardilosos nas suas concepções. Então, nós temos 6 candidatos, assim, contando com o Trump, e 5 candidatos que são extremamente fortes. 2 deles são muito pesados. Um deles é o da Flórida, que é um extremista de direita muito forte. E só o fato de ele anunciar sua candidatura já houve passeata nas ruas. O de New Jersey, ele cola no Trump, mas ao mesmo tempo ele bate no Trump, porque ele fala que o grande problema dos Estados Unidos é a idade do Biden, e automaticamente coincide com a idade do Trump quando entrou no mandato. Então fala assim, é hora de renovação. Então, se você está tendo uma candidatura de um candidato que está forte, o republicano devia estar conciso nas suas formas, não você fazendo ataques unilaterais internamente. O chamado fogo amigo, né? Então, o fogo amigo dentro da própria prévias, eu acho que essas eleições o Trump vai contar com um fogo amigo muito forte. E às vezes essas ações, até de uma certa forma, não são abafadas dentro, porque a gente sabe que é uma estrutura política, apesar de ter uma Suprema Corte mais técnica, mas você sabe que existe um apoio político, até pela própria questão dos republicanos terem acesso a isso. E não se fazem nada. Não há articulação interna nisso para tentar dar uma controlada nisso. Então, eu acho que o Trump, ele é um nome forte, por ele ser ex-presidente, tem uma sua popularidade, mas ele vai sofrer a questão do fogo amigo mesmo.